An Li estava mergulhado em um turbilhão de emoções enquanto encarava o implacável Dr. Mo. O medo, o arrependimento e um profundo desamparo enchiam seu coração, lançando-o em um estado de pânico. Ele sabia que tentar adiar o inevitável era inútil, pois o Dr. Mo, com sua vasta experiência em Jianghu, era uma força imponente a ser enfrentada. An Li, ainda jovem e inexperiente, sentia-se impotente diante da pressão do doutor. Observando as várias expressões que passavam pelo rosto de An Li, o Dr. Mo sentiu-se satisfeito ao perceber o desconforto que causava. Sabia que era mais fácil extrair a verdade quando alguém estava inquieto e confuso. Ao confrontar An Li sobre seu progresso no cultivo, o Dr. Mo expressou sua desconfiança em relação às desculpas do jovem. Ele argumentou que, dado o histórico de An Li, seria improvável que ele não tivesse progredido mais em seus estudos. An Li, por sua vez, sentiu-se desamparado diante da desconfiança do Dr. Mo, percebendo que suas tentativas de ocultar seu progresso apenas o colocaram em uma situação ainda mais complicada. O Dr. Mo revelou sua própria história de tragédia e traição, explicando como foi envenenado por um confidente forçado a abandonar sua posição e sua família. Em sua busca por uma cura para reverter os efeitos do veneno, ele encontrou um antigo livro chamado Escritura da Longevidade, que prometia restaurar suas habilidades marciais. No entanto, ao seguir os ensinamentos do livro, ele se viu envelhecendo prematuramente e sofrendo uma transformação grotesca. An Li percebeu a profundidade do ódio e do remorso do Dr. Mo, e sentiu um arrepio ao testemunhar sua expressão selvagem. O Dr. Mo explicou que sua busca por uma cura estava relacionada à técnica de cultivo que ele estava tentando ensinar a An Li, a técnica das artes da primavera eterna. Esta técnica exigia não apenas um corpo adequado, mas também raízes espirituais ou específicas que poucos possuíam. Sob as ameaças e manipulações do Dr. Mo, An Li sentiu-se obrigado a se submeter à sua vontade, apesar de seus próprios desejos e preocupações. Ele percebeu que estava completamente derrotado e que sua única chance de sobrevivência era seguir as instruções do doutor. Enquanto An Li começava a cultivar as artes da primavera eterna, ele descobriu que a técnica não apenas fortalecia seu corpo, mas também aumentava sua sabedoria e perspicácia. Ele se destacou entre seus pares, demonstrando uma inteligência e habilidade incomuns. À medida que An Li progredia em seu treinamento, ele desenvolvia uma compreensão mais profunda das artes da primavera eterna e de seu próprio potencial. Apesar dos desafios e dificuldades, ele perseverava, determinado a dominar a técnica e provar seu valor. Enquanto isso, o Dr. Mo observava com interesse o progresso de An Li, reconhecendo seu talento excepcional. Apesar de suas diferenças e do passado conturbado entre eles, o doutor começava a sentir uma mistura de inveja e admiração pelo jovem discípulo. À medida que An Li continuava sua jornada de cultivo, ele enfrentava inúmeros desafios e adversidades. No entanto, sua determinação e habilidade o levavam cada vez mais longe, revelando um potencial extraordinário que impressionava até mesmo o temido Dr. Mo. Com o tempo, An Li se tornou um mestre das artes da primavera eterna, dominando completamente a técnica e alcançando um nível de poder que poucos poderiam igualar. Sua jornada tumultuada o transformou em um guerreiro formidável, pronto para enfrentar qualquer desafio que o destino lhe reservasse. E assim, a história de An Li e o Dr. Mo continua, uma saga de amizade e rivalidade, de superação e redenção, em um mundo onde o poder e a habilidade determinam o destino daqueles que ousam desafiar os limites do possível. An Li se preparou para sair, seu corpo se virando na direção da porta. Antes de sair completamente, ele lançou uma última pergunta. Desde que chegou, o irmão que estava atrás do Dr. Mo não disse uma única palavra. De onde ele veio? O Dr. Mo, em resposta, preferiu não responder diretamente, apenas soltou uma risada astuta. Tão perspicaz. Por que não adivinha? Estou certo de que você tem capacidade para isso. An Li balançou a cabeça resignadamente e partiu da residência do doutor. Não estava claro se ele não queria especular ou simplesmente não conseguia encontrar a resposta certa. Uma vez fora, a expressão de An Li se tornou sombria e abatida. Neste embate com o Dr. Mo, me sinto tão desamparado quanto um pintinho, completamente sob seu controle. Fui ingênuo em pensar que minha astúcia seria suficiente para enganá-lo.
A água dos 5 venenos que criei não mostrou todo o seu potencial e foi desperdiçada. Quando voltar, preciso considerar seriamente como aumentar minha força. Com esses pensamentos, ele se dirigiu rapidamente para sua residência, visivelmente relutante em permanecer sob o controle do Dr. Mo. Enquanto isso, na residência do Dr. Mo, ele olhava atônito para o chão. Um buraco do tamanho de uma tigela havia sido corroído nos painéis de madeira. Por um descuido, ele quase encontrou a morte devido ao veneno. Enfurecido, ele praguejou. Esse bastardo, como aprendeu a criar um veneno tão letal? Nunca lhe ensinei tal coisa. Subestimei-o, ele pode ser extremamente cruel e implacável, virando-se contra antigos aliados. An Li não tinha ideia do impacto que causará ao Dr. Mo. De volta ao seu quarto, ele caiu na cama, vencido pelo sono após o desgaste físico e mental da batalha. Ao despertar, An Li se sentou e olhou para o céu, percebendo que o amanhecer se aproximava. Parecia que havia dormido mais do que o esperado. Não se levantou imediatamente, mas sim permaneceu sentado, refletindo sobre como escapar do controle do Dr. Mo. Estava seguro por um ano, pois o Dr. Mo precisava proteger sua própria vida. Porém, após esse prazo, sua segurança seria incerta. An Li ponderou sobre suas opções, percebendo que não tinha boas soluções. Tanto ele quanto o Dr. Mo estavam em apuros, cada um temendo as ações do outro. Sentindo-se impotente, An Li murmurou: "Não posso permitir que outros controlem meu destino." Apesar de não encontrar uma solução definitiva, decidiu concentrar-se em fortalecer-se. Era uma decisão arriscada, mas parecia ser a única opção. Com essa determinação, saiu para um passeio, reafirmando sua determinação de não permitir que outros determinassem seu destino. An Li e Li Feiyu estavam no meio de uma discussão sobre técnicas marciais em um local remoto e sereno nas profundezas da montanha do Arco-Íris Celestial. O riacho que descobriram, alimentado por uma nascente de água mineral, oferecia uma fuga refrescante do calor escaldante do verão. Enquanto desfrutavam da sensação revigorante da água fresca sobre suas peles, suas conversas transitavam entre a camaradagem e os segredos que compartilhavam. An Li, embora grato pela eficácia do remédio que fornecera a Li Feiyu, estava ávido por aprender técnicas marciais mais suaves do que as ensinadas até então. Li Feiyu, por sua vez, reconheceu o potencial de An Li e tentou persuadi-lo a focar em treinamentos mais convencionais. A conversa então se voltou para uma técnica de espada peculiar conhecida como arte da espada piscando. Transmitida por gerações na seita dos 7 mistérios, essa técnica intrigante nunca havia sido dominada completamente por nenhum discípulo, nem mesmo por seu criador. A reputação enigmática da técnica despertou a curiosidade de An Li, que estava ansioso para saber mais. Li Feiyu explicou que a arte da espada piscando não exigia o uso de ki verdadeiro para ser executada, o que a tornava única entre outras técnicas marciais. No entanto, sua complexidade e exigência técnica eram desafiadoras, levando à sua falta de dominação ao longo dos anos. Embora intrigado, An Li hesitou em mergulhar nesse novo empreendimento. Ele reconheceu a dificuldade e incerteza associadas à técnica, mas o apelo de uma habilidade que não consumia seu ki verdadeiro era tentador. Após uma breve reflexão, An Li decidiu que explorar a arte da espada piscando valeria a pena, mesmo que fosse apenas para ampliar seu conhecimento e habilidades. Com a promessa de potencial e desafio, ele aceitou a oferta de Li Feiyu para aprender mais sobre essa técnica singular. Assim, em meio ao cenário tranquilo das montanhas, An Li e Li Feiyu compartilharam não apenas banhos refrescantes, mas também uma jornada de descoberta e aprimoramento pessoal. O riacho nas profundezas da montanha do Arco-Íris Celestial testemunhou não apenas suas conversas leves, mas também o início de uma nova busca por conhecimento e poder. An Li estava intrigado com a menção da arte da espada piscando. Ele não pôde deixar de murmurar a respeito. O diálogo que se seguiu entre ele e Li Feiyu, revelando a história obscura por trás dessa técnica, apenas aguçou sua curiosidade. Li Feiyu, com sua habitual expressão fria, compartilhou detalhes sobre a técnica, descrevendo-a como algo menos do que prático, mas com uma história intrigante. A criação da técnica, ligada à gratidão do Criador para com o líder da seita, adicionou uma camada de mistério à sua existência.
Para An Li, esse conjunto de técnicas de espada parecia ser exatamente o que ele estava procurando. Após concordar com a sugestão ousada de Li Feiyu de roubar o manual original, ele sentiu uma mistura de expectativa e ansiedade. Seria essa a resposta para seus desafios iminentes? Enquanto isso, o cenário ao redor de An Li continuava a evoluir. A figura misteriosa, guardando a entrada da residência do Dr. Mo, era um enigma em si mesma. Sua presença silenciosa e inabalável despertou tanto fascínio quanto preocupação em An Li. Ele se perguntava sobre a verdadeira natureza e propósito desse indivíduo, especialmente considerando sua ligação com o Dr. Mo. Aos poucos, An Li começou a desvendar os mistérios ao seu redor, desde a técnica de espada até a figura misteriosa. No entanto, mesmo com suas habilidades mentais aprimoradas pela memória eidética, ele ainda enfrentava desafios significativos. O prazo iminente estabelecido pelo Dr. Mo adicionou uma pressão adicional à sua busca por poder e habilidade. Com suas habilidades atualmente limitadas, An Li percebeu a necessidade urgente de aprimorar suas habilidades de combate. As artes da Primavera Eterna haviam fortalecido seu corpo, mas agora ele precisava de uma técnica que pudesse traduzir esse poder em ação efetiva no campo de batalha. Assim, a esperança de An Li recaiu sobre a arte da espada piscando, como uma possível solução para seus dilemas. Ele esperava que essa técnica pudesse ser o catalisador que o levaria a novos níveis de habilidade e o preparasse para os desafios que estavam por vir. Na tarde ensolarada, An Li se aventurou furtivamente para fora do Vale da Mão Divina, em busca de Li Feiyu, 10 dias após o acordo ter sido estabelecido. Apesar de suas tentativas de escapar, An Li sabia que não conseguiria se evadir das vistas do Dr. Mo. Surpreendentemente, o doutor permitiu-lhe uma liberdade aparentemente ilimitada, deixando-o mover-se sem restrições. Inicialmente desconfiado das intenções por trás dessa liberdade concedida, An Li começou a relaxar quando suas incursões fora do vale passaram despercebidas. Logo, ele percebeu que o Dr. Mo tinha um motivo ulterior para sua tolerância, era do interesse do doutor mantê-lo satisfeito. Embora o Dr. Mo tentasse controlar An Li com a ameaça de suas técnicas e da segurança de sua família, sabia que isso não seria suficiente para mantê-lo sob controle total. An Li só alimentaria um desejo de vingança, prejudicando seu próprio progresso. Consequentemente, ao permitir-lhe liberdade, o Dr. Mo esperava remover qualquer sentimento de opressão que pudesse inibir o cultivo de An Li. No fim das contas, o doutor precisava que An Li cultivasse as artes da Primavera Eterna, mas sabia que não podia forçá-lo a isso. Compreendendo isso, An Li sentiu-se tanto aliviado quanto indignado. Anteriormente, havia lutado para escapar do vale sem ser detectado, mas agora saía despreocupadamente. Embora parecesse despreocupado, An Li estava extremamente vigilante para não revelar seus planos. Uma vez fora do vale, ativou suas artes da Primavera Eterna, aumentando sua percepção a um nível quase sobrenatural. Ele acreditava que mesmo que o Dr. Mo observasse secretamente, não poderia passar despercebido. Apesar de saber que uma confrontação direta com o Dr. Mo era impossível, confiava em seus sentidos aguçados. Ao chegar ao local combinado, An Li encontrou Li Feiyu já presente, distraído em suas brincadeiras infantis na beira de um lago. Ignorando a reclamação de Li Feiyu sobre sua pontualidade, An Li foi surpreendido com um pacote que lhe foi jogado. Pensando ser comida, An Li logo percebeu que era algo mais quando sentiu os objetos dentro do pacote. Era o manual da arte da espada piscante que ele tanto desejava. Li Feiyu, escondendo o contentamento por trás de uma expressão zombeteira, explicou a An Li o que estava dentro do pacote. An Li, incrédulo, abriu o pacote, encontrando não apenas o manual, mas também uma pilha de manuais secretos da 7ª Divisão Suprema. Alarmado pela gravidade do que Li Feiyu havia feito, An Li expressou sua preocupação, temendo as consequências caso fossem descobertos. Afinal, a biblioteca secreta da 7ª Divisão Suprema era um lugar extremamente restrito, e roubar seus manuais era um crime grave. Com as palavras douradas na capa dos manuais, An Li percebeu a enormidade do que tinham em mãos e a potencial gravidade das consequências.